A Ação Compliance Zero aponta um esquema de corrupção envolvendo a cúpula do BRB e o Banco Master. A Polícia Federal investiga a transferência de mais de 140 milhões de reais em imóveis como pagamento de propina. Para entender a materialidade do crime e também as técnicas de ocultação de patrimônio, a gente conversa agora com o João Pedro Drummond, que é advogado criminalista e sócio fundador da Drummond e Nogueira Advocacia Penal. Seja bem-vindo, Drummond, a essa edição do Radar. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Fico à disposição de vocês, é um prazer estar aqui novamente. Bom, eu queria que você ajudasse a gente a entender como é que a Polícia Federal coloca essa investigação de pé e monta essa tese aí de pagamento de propina com imóveis, sendo que os imóveis ainda não estavam no nome do Paulo Henrique Costa. Perfeito, Marcelo, vamos lá. O momento processual que nos encontramos é o seguinte: estamos durante uma investigação, a Polícia Federal apresenta um relatório de investigação com pedidos, de medidas cautelares, ali, principalmente a prisão, com base nas seguintes premissas. E aí nós falamos na perspectiva de dois crimes cogitados principalmente, que seria uma corrupção e, para viabilizar e ocultar, dissimular os pagamentos oriundos dessa corrupção, está se falando de uma lavagem de dinheiro. E aí, já respondendo a sua pergunta, a tese acusatória, inicialmente aqui, não vou dizer acatada, mas considerada minimamente concreta nesse primeiro momento pelo ministro André Mendonça, é de que esses imóveis seriam uma forma do pagamento pelo ato ou não ato do ex-presidente do BRB durante as operações com o Banco Master, ou seja, haveria um pagamento de vantagem devida para a prática de atos diferentes do que deveriam ser praticados. E aí nós nos remetemos novamente às operações entre o BRB e o Banco Master, as que chegaram a ocorrer. Agora, Drummond, de ativos pelo... Pois não, deu uma travadinha aí a nossa internet, não sei se é a nossa ou se é a sua. Acredito que agora a gente consegue te ouvir bem. Repete, por gentileza, suas duas últimas frases para você seguir o raciocínio. Perfeito, Marcelo. Eu disse que, para nós entendermos o caminho, temos que entender qual foi o ato de corrupção que geraria essa posterior lavagem. Então, seria a tese acusatória de que o BRB e o Banco Master se criaram um conluio para aprovar a compra daqueles ativos, daqueles créditos. Uma parte não chegou a ser aprovada no Banco Central, mas uma grande parte chegou a ser adquirida, e a tese é de que os créditos não teriam lastro. E quando nós falamos, voltando aos imóveis, a premissa acusatória é de que eles serviriam como pagamento, como vantagem ao então presidente, por essa cegueira deliberada, por ignorar pareceres contrários a essas operações, obtendo então isso como contrapartida ilegal. Mas os imóveis não estariam ainda no nome dele. É exatamente por isso que a acusação levanta uma possibilidade de lavagem, que seria a forma de ocultar a origem ilícita daquele bem, ou daquela transferência do bem. A decisão menciona que a própria corretora, o fundo REAG, tão mencionado aqui nos últimos tempos, teria sido parte também nessa operação, de forma que a criação de camadas dos verdadeiros donos desses imóveis seria aí a forma, segundo a acusação, de ocultar a origem ilícita desses bens. Bom, e aí eu imagino que tem infinitas camadas que podem ser usadas em esquemas criminosos como esses, né? Você pode ter um trust, você pode ter uma corretora, você pode ter uma empresa que detém outra empresa, que detém outra empresa e que está no paraíso fiscal. É difícil, muitas vezes, fazer esse caminho todo, não é, Drummond? É extremamente desafiador, Marcelo, para a investigação realmente descortinar tudo isso. Não à toa, acho que essa é uma das investigações mais complexas, se não a mais complexa que o país enfrenta, porque ela realmente se desdobra em várias frentes, mas especificamente nessa parte do que chamamos de layering, a doutrina configura como layering, criação de camadas entre o pagamento, entre o produto do crime, tecnicamente falando, e a chegada, a fruição dessa vantagem
ao destinatário, no caso ao agente público receptor aí desses valores. Então, realmente são várias técnicas, a criação de fundos, criação de pessoas jurídicas encamadas, com holdings sediadas no exterior em paraísos fiscais. Existe, Marcelo, uma discussão, tá? E aí partindo para uma questão um pouco mais técnica e que provavelmente pode ser suscitada pelas defesas, tá? E trazendo até um pouco do meu viés como advogado, sem fazer juízo aqui do caso em si, eu não atuo para ninguém, mas provavelmente o que as defesas poderão suscitar olha, na verdade isso aqui é no máximo a forma de pagamento daquela vantagem que já estava alinhada, não é uma ocultação posterior. Então tem um debate do que configura a fruição do bem obtido ilicitamente ou, de fato, uma ocultação da sua origem. Mas realmente é bem desafiador. As camadas mencionadas pelo ministro eram realmente complexas, envolviam fundos de investimento, envolviam familiares ocupando posições em pessoas jurídicas aquisidoras desses bens imóveis e atreladas ali a mensagens de WhatsApp, né? A tese, a essência da decisão do ministro é basicamente essa, se reportando ao relatório apresentado pela Polícia Federal. Agora, o nível de sofisticação que a gente está vendo aí nesses esquemas de corrupção, imagino que ele exige também que tanto a Polícia Federal quanto a Justiça e o meio advocatício como um todo passam a ter a necessidade de ter um conhecimento técnico muito grande, algo que talvez 20 anos atrás não fosse tão comum, né? Perfeito, Marcelo. É uma ótima ponderação. Eu acho que tanto os órgãos de persecução, de investigação, evoluíram muito nos últimos anos. A própria Operação Lava Jato foi um laboratório dessa evolução, né? Acho que em todas as críticas institucionais e políticas que tinham na época, mas fato é que, tecnicamente falando, as investigações eram robustas, né? Há meios de tecnologia envolvidos e que se desdobram, né? Como a lei acompanha a utilização desses meios, como a lei acompanha, por exemplo, a questão dos dados, né? Hoje em dia você tem acesso a dados num celular que você não tinha há 30 anos atrás dentro da casa da pessoa, né? Acho que hoje em dia um celular é muito... A invasão, né? O acesso a um celular é muito mais invasivo do que a sua própria residência, muitas vezes. Então, a forma de processamento dos dados e como lidar tecnicamente com isso no processo é muito desafiador. E como eu te falei, existe também o contraponto da defesa. Então, esse questionamento, o que configura de fato lavagem de dinheiro, né? Receber o bem de origem ilícita por uma outra pessoa é de fato uma camada posterior do crime, ou isso já está dentro do ajuste da corrupção, né? Então, essas são discussões que invariavelmente vão surgir. E aí, outro ponto, a Polícia Federal tem adotado um grande protagonismo. Na última vez que conversamos aqui nesse canal, inclusive, o Ministério Público tinha sido contra ou não tinha se posicionado sobre as prisões decretadas naquele momento. Dessa vez já houve uma participação mais ativa do Ministério Público, ele pelo menos endossa o relatório da Polícia Federal, e isso, como eu também falei da última vez, isso vai cair no colo da Procuradoria-Geral da República. Ao final do dia, isso tudo vai precisar ser compilado, analisado tecnologicamente, tecnicamente e juridicamente, falar, olha, ok, temos esses crimes, esses são os responsáveis, vamos propor agora uma ação penal, um processo penal decorrente dessa investigação. João Pedro Drummond, advogado criminalista e sócio fundador da Drummond e Nogueira Advocacia Penal, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marcelo. Até uma próxima. Um abraço. Um abraço.